Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos permitiu chegar aqui nesta noite para glorificarmos o santo nome do Senhor. Podeis tomar seu assento. Uma alegria muito grande poder estar com os irmãos aqui hoje, mais uma terça-feira, mais uma noite onde nós vamos aprender da palavra de Deus, né? Porque uma das ferramentas de extrema importância para vencermos a batalha espiritual é o conhecimento da palavra. E eu acho interessante quando Deus vai exortar o povo dele, através do profeta Oséias, Deus diz: o meu povo não é o povo dos outros, é o meu. Ele tem perecido porque tem faltado conhecimento. E o conhecimento, ele é uma das ferramentas que nós temos para poder vencermos as batalhas espirituais. E por que o conhecimento da palavra é de extrema importância? Tanto em Mateus capítulo 4, quanto em Lucas capítulo 4, quando o diabo apareceu para tentar Jesus no deserto, a Bíblia diz que Jesus estava 40 dias em jejum. Sabe o que é isso? 40 dias em jejum e oração. Pela lógica, o diabo tinha que passar longe dele, correr quilômetros de distância, mas não. Mesmo Jesus estando em jejum e oração, o diabo aparece para tentá-lo. E sabe como que Jesus venceu ele? Pelo poder da palavra. E todas as vezes que o diabo criava uma forma de tentar Jesus para fazer com que tudo aquilo que ele preparou durante os 40 dias fosse jogado por água abaixo, Jesus sempre respondia: está escrito. Está escrito. Aí o diabo refutava e dizia: está escrito assim e assim também. Jesus: não, mas assim e assim também. Teve uma hora que Jesus se revoltou e não disse mais está escrito. Ele disse: está dito. Somente ao Senhor adorarás e somente a Ele prestarás culto. E nesse momento de adoração, eu estava ali, enquanto o louvor era cantado, eu estava refletindo dentro de mim mesmo o que seria o culto. O que seria o culto e o que seria a adoração. O culto a Deus não começa aqui. Aqui é apenas um início da reunião. O culto começa quando eu proponho no meu coração vir para esta reunião para adorar a Deus. Aí que o culto começa. O culto começa quando os irmãos ainda estão limpando a igreja, quando os porteiros estão abrindo a igreja. É aí que o culto começa, quando você acorda pela manhã e diz: hoje tem culto. Eu quero tanto estar na casa de Deus, glorificando a Deus. É nesse momento que o culto começa. E aí existe a nossa predisposição para louvarmos a Deus. Eu me lembro que eu disse, eu falei um pouco sobre isso ainda na outra igreja, a diferença que existe entre o louvor e a adoração. O louvor é a forma que existe de atrair Deus até esse ambiente. Todas as religiões do mundo vão começar sempre as suas reuniões com louvores, porque a regra estabelecida no mundo espiritual é: quando eu canto, o Espírito que trabalhou para que aquela música fosse escrita vai buscar quem ele louva. Aí aqui eu já respondo uma grande pergunta: pastor, por que crente não pode cantar música do mundo? Você já tem a resposta. Quando eu venho para a casa de Deus e canto as músicas que foram compostas para a adoração a Deus, o Espírito Santo, que foi quem trabalhou para que aquela música fosse escrita, vai buscar quem ele louva. E é nesse momento que você canta, o Espírito vai até o céu e diz: pai, estão te chamando lá, ó. Aí ele não resiste e vem. Só que o que é mais interessante é que o louvor atrai Deus ao ambiente.
mas não é a garantia que ele permaneça. Qual é a garantia, pastor, de que quando Deus vier, ele tem que ficar? É a adoração. Porque o louvor atrai, mas a adoração faz com que ele fique. E o que é adoração? É a forma como o meu corpo se comporta quando percebo que ele chegou. Como assim? Sem ninguém falar nada. Quando ele chega, os rostos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam e todo mundo declara que ele é o Senhor. Sabe qual é o nome disso? A adoração. Mas desde os tempos primórdios da eternidade, Deus trabalha com o movimento da adoração. A música é algo primordial para que o louvor aconteça e a adoração também aconteça. Porque existem duas formas de servir a Deus. Eu posso servir a Deus adorando e eu posso servir a Deus sem adorá-lo. E infelizmente muita gente serve a Deus, mas serve sem adorá-lo. Porque não entende esse pré-requisito. A música foi criada por Deus. E eu não sei se você sabe, quando Caim mata Abel, Deus vai colocar uma marca em Caim para que Caim não fosse morto. E aí surge aquela grande pergunta: por que Deus vai proteger um assassino? Por que Deus coloca a marca em Caim? Porque quando Adão sai de dentro do jardim, Deus coloca nos seus primeiros 2 filhos, Caim e Abel, 4 dons. E os 4 dons serviriam de base e estrutura para a sociedade. Porque toda sociedade organizada, ela é redigida, baseada nos 4 dons. E quais dons são esses? Dom da música, dom da agricultura, o dom da construção civil e o dom do comércio. Esses 4 dons estavam em Caim e Abel. Deus colocou 2 em Abel e Deus colocou 2 em Caim. Em Abel estava o dom da música e o dom da agropecuária, e em Caim estava o dom do comércio e da construção civil. A prova disso é que Caim foi o primeiro construtor de cidade. E a primeira cidade da história vai levar o nome do filho dele, Enoque. Só que a Bíblia vai dizer que quando Abel morre, para que os dons dele não se perdessem, Deus vai pegar os dons e colocar em Caim. Até que Deus resolvesse a situação, dando um novo filho a Adão e Eva, chamado de Sete. Mas tem um problema. O problema é que Abel foi reclamar. Abel disse: Deus, e meus dons? O que é que o Senhor vai fazer? Vamos conferir isso na Bíblia? Hebreus capítulo de número 11, verso de número 4. Já começou a batalha espiritual. Calma, você vai entender. Hebreus capítulo 11, verso de número 4, pastor Cristiano, por favor. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também mesmo, depois de morto, ainda fala. A Bíblia vai dizer, no verso de número 4 de Hebreus 11, que Deus vai dar testemunho dos dons de Abel, e por meio desses dons e da oferta que ofereceu, mesmo depois de morto, ainda fala. Aí Abel disse: Deus, e meus dons? Deus diz: é mesmo. Aí Deus vai fazer com que Adão e Eva dê a luz novamente a um terceiro filho chamado de Sete. Aí Deus arranca os 2 dons que estavam em Caim e coloca em Sete para dar continuidade à adoração. Mas qual é o problema? O problema é que antes disso acontecer, Caim teve 2 filhos, Jabal e Jubal. E a Bíblia diz que Jabal foi pai dos instrumentos de música e Jabal foi o grande comerciante. Então a música passando pelos cainitas fez com que houvesse uma corrupção na música e no pseudo louvor, por assim dizer. Mas quando Deus arranca os dons de Jabal e Jubal da linhagem dos cainitas e coloca na linhagem de Sete,
A Bíblia diz que agora o povo voltou a adorar a Deus de novo. Por quê? Porque de Sete vem Enos, e é Enos que vai fazer com que a adoração retorne à terra. Adoração não feita mais por cainitas, mas feitas pela descendência de Adão de uma forma direta e abençoada. Por que você está querendo dizer isso, pastor? Simples, porque toda adoração, ela acontece pela influência de espíritos. E como eu sei, pastor, que uma música foi escrita por Deus e para Deus? Porque todo louvor nasce no coração de quem é filho de Deus. Se não nasceu no coração de quem é filho de Deus, é simples, não é de Deus, é de Caim. E assim a gente entende como esse processo de adoração funciona. Daqui a pouco a gente retoma esse assunto novamente, porque a gente vai precisar falar do instrumento que Deus criou. Instrumento esse que hoje é uma pedra de tropeço para as questões de batalhas espirituais. A Bíblia diz que nós temos um poder que está dentro de nós, embora a gente não saiba. Que poder é esse, pastor? O poder está no declarar, no dizer, no falar. Se eu quiser vencer uma guerra, uma batalha, primeiro eu declaro, primeiro eu digo, e consequentemente as coisas começarão a acontecer. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, verso de número 13. Olha o que é que Paulo está dizendo à igreja de Corinto, do poder que existe na declaração. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, verso de número 13. Isso. Vamos lá, 4:13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como estava escrito: cri, por isso falei. Cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Ou seja, existe poder naquilo que você declara, porque você só declara aquilo que você acredita. Se você já começa o dia naquela murmuração, naquela perturbação dentro de casa, ai menino, que tribulação, ai homem, cachaceiro, aquela confusão toda, as coisas não tendem a melhorar, só tendem a piorar. Porque nós cremos, por isso, então você precisa liberar palavras proféticas do ambiente em que você está, para que mesmo que aparentemente as coisas sejam difíceis, comecem a melhorar. Como assim? Lá em Números, no capítulo de número 11, 12, vai dizer que quando os espias vieram da terra prometida, chegaram para Moisés e disseram: Moisés, a terra é boa, a terra é maravilhosa, realmente tem leite, tem mel. A gente trouxe um cacho de uva para provar, 2 homens para carregar um cacho de uva, mas tem um problema. O problema é que tem gigante na terra e não dá para a gente entrar. Aí Josué e Caleb levantam e dizem: como é que é? Os gigantes não têm poder para nos paralisar. E olha como é que está o texto. Josué e Caleb dizem o seguinte: os gigantes são o nosso pão. Ou seja, aquilo que os murmuradores achavam que era um empecilho, aqueles que acreditaram no propósito de Deus entenderam: isso aí é fácil de se resolver. Mas como que a gente resolve as guerras e as batalhas espirituais? Primeiro passo, declarando. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga: você precisa aprender a declarar, porque é a declaração que vai mudar a tua vida. A oração nada mais, nada menos é do que esse ato de declarar no mundo espiritual o que você quer que seja feito, o que você quer que aconteça. Mas tem um problema. Qual é o problema, pastor? As pessoas acham-se limitadas demais. Elas acham-se pequenas demais para declarar alguma coisa. Porque você precisa entender algo. Deus, o Deus que nós servimos,
Ele é grande, poderoso. Então você precisa parar de viver no diminutivo. Eu vou na igrejinha pedir uma oraçãozinha, que eu quero uma bençãozinha para comprar uma casinha, trocar um carrinho. Teu Deus é grande. Comece a pensar grande, declarar coisas grandes, que as coisas começarão a acontecer. Você não desfruta de coisas grandes porque sua mente é pequena, só declara coisa pequena. A Bíblia diz que nós somos filhos, e os filhos têm legalidade para pedir o que quiserem ao pai. Eu não quero um carrinho não, eu quero do ano. Casinha não, eu quero a mansão. É assim que funciona. É soberba, pastor? Não, não. Isso é viver o melhor dessa terra. E por que você está falando isso? Porque já que você aprendeu que o seu Deus é grande, e consequentemente você também é porque é filho dele, você precisa declarar aquilo que você quer que aconteça, mas para que as coisas se movam, você precisa ter um revestimento espiritual. Esse revestimento espiritual, para lidar com as guerras do mundo espiritual, é popularmente chamado de unção. E o que é a unção? É a capacidade que eu tenho para resolver coisas que antes sem ela não conseguia resolver. Isaías capítulo 61, verso de número 1. A unção é um revestimento para que haja a operacionalização das coisas espirituais no mundo físico. Olha o que é que o profeta diz. Isaías 61, verso de número 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Peraí, o Espírito do Senhor está sobre mim. Mas qual é a certeza que eu tenho que Ele está sobre mim? Porque só que Ele não unge ninguém para ficar sentado. Segura, senão eu vou falar seu nome aqui, hein? Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, nos quebrantar, enviar ao curar os aquebrantados de coração e proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Olha o que a unção tem poder de fazer. Aquele que foi ungido necessariamente é obrigado a declarar, pregar. Além de pregar, ele é obrigado a trazer libertação. Existem dois tipos de cativos: aquele que está preso em cadeias, e existe aqueles que estão algemados. São dois níveis diferentes. Mas aquele que tem a unção é tão grande nele, que não importa o tipo de prisão ou de aprisionamento, ele liberta. Por causa de quê, pastor? Da unção. Então a unção necessariamente não está ligada com o pular ou o correr. Está ligada com a ação de fazer com que outros sejam. Isso é muito interessante, porque agora a gente começa a pensar em como colocarmos essa unção em prática hoje. Existem as ferramentas dos dons espirituais. Os dons espirituais são as principais ferramentas que colocam em ação a unção que nós recebemos. Mas tem um detalhe: os dons espirituais são classificados de duas formas. Primeiro, dons exteriores. Segundo, dons interiores. O que são os dons interiores? Os dons que estão do lado de dentro. O que são os dons exteriores? O que estão do lado de fora. Os dons exteriores são 9. Os dons interiores são 3. Quando você recebe Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, de cara você recebe 3 dons.
isso aqui é uma palavra para dar ânimo àquele que vive murmurando, dizendo: eu não tenho nada, eu não tenho dom, eu não sei o que fazer. Olha, de cara, você já tem 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, verso de número 7. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, verso de número 7. Olha o que é que Paulo diz. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso de número 7. Achou, homem de Deus? Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros, porque quem não sofreis antes a justiça, porque não sofreis antes o dano. O dano, a justiça, são provenientes da não utilização dos dons. Porque como que funciona a justiça de Deus? O que é a prosperidade? É a justiça de Deus sobre a pobreza. O que é a cura? É a justiça de Deus sobre a doença. Tá dando para entender? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 7. Capítulo 1 agora, verso de número 7. De maneira que nenhum dom vos falta. Peraí, repete. De maneira que nenhum dom vos falta. Olha o que é que Paulo está dizendo. Você que se acha pequeno, acha um derrotado, nenhum dom falta em você. Mas como que esses dons chegaram? Verso 4. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dado em Jesus Cristo. Então entenda, eu recebo a graça de Deus, e com a graça de Deus o dom chega. Primeiro você recebe os 3 dons interiores, para que depois haja manifestação dos dons espirituais, que são os 9 dons exteriores. Então é assim que funciona. Eu recebo a graça, recebo o dom interior. Coloco o dom interior em prática, recebo dons espirituais. Colocando dons espirituais em prática, recebo o ministério. Porque o ministério nasce daí. De que forma, pastor? Utilizando os dons espirituais. Pastor, como saber se eu tenho ou não um dom? Porque todas as vezes que Deus te dá um dom, esse dom precisa se manifestar. Mas como eu sei se eu tenho o dom da cura, pastor? Orando pelos doentes. Quer saber se você tem ou não o dom? Pratique a obra. Porque é assim que você descobre se tem ou não tem. Tá dando para compreender? Calma que é batalha espiritual. Vamos falar sobre os 3 dons interiores para a gente prosseguir. O primeiro dom interior é chamado de dom da vida eterna. Vamos lá para Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 6. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 6, verso de número 23. Quando você recebe Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, é o primeiro passo para vencer a batalha espiritual. Deus coloca em você o chamado dom da vida eterna. Achou, pastor? 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Pronto. Então, existe o dom da vida eterna, amém? Mas tem o segundo dom que você recebe, chamado dom do Espírito Santo. Atos capítulo de número 2, verso número 38. Você não lê Bíblia em casa, vai ler aqui hoje. Atos capítulo de número 2, verso de número 38. Disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O que é o dom do
do Espírito Santo, o dom da vida eterna você já sabe. Recebeu a Cristo, ele acaba eternizando o seu espírito. É de graça, você não paga nada. O dom do Espírito Santo é a capacidade que vai existir dentro de você de começar a frutificar. Porque com o dom do Espírito Santo vai vir consequentemente o batismo no Espírito Santo. Porque você não é batizado com ele, você é batizado nele. Mergulhado, ó. Entendeu? Porque eu não sei se você sabe, você precisa ser batizado pelo menos 2 vezes. É no Espírito Santo das águas. Quando o Espírito Santo te mergulha, se ainda está vivo, vai vir as águas, mergulhar de novo, para ver se o velho homem nasce. Existe o terceiro dom chamado de dom celestial. E é esse que é o primordial para nós aqui. Hebreus capítulo 6, verso de número 4. Esse aqui é fundamental para nós. Hebreus capítulo de número 6, verso de número 4. É impossível, pois, que aquele que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. E provaram do dom celestial. Então, o terceiro dom interior, dom celestial. E o que é o dom celestial, pastor? É a capacidade de antever aquilo que está reservado para o futuro. Como assim? O dom celestial é a autoridade que eu recebo de Deus para subjugar os demônios, porque no futuro eles já estão debaixo dos nossos pés. Então, o que é o dom celestial? Eu estou antecipando aquilo que está reservado no futuro. Por que a gente pode expulsar demônios hoje, pastor? Porque no futuro a Bíblia diz que Deus pegará o diabo e os seus anjos e lançará no lago de fogo. Então a gente está antecipando. Qual é o nome disso? Dom celestial. Então entenda, você não precisa ter 30, 40 anos para expulsar demônio. Você não precisa ser do ciclo de oração, fervor. Não. Dentro de você existe o dom celestial de Deus que te dá poder para fazer com que todos os espíritos malignos sejam repreendidos em nome de Jesus. Recapitulando, dons interiores e exteriores. Interiores, 3. Dom da vida eterna, dom do Espírito Santo e dom celestial. Dons exteriores são os 9, que é descrito lá em 1 Coríntios, capítulo de número 12. Mas nós queremos nos atentar aqui ao dom celestial, que é essa capacidade que nós recebemos de Deus, ainda novo na fé, ainda meio que imaturo, recém-chegado, mas mesmo assim existe esta autoridade que nos é dada por causa do revestimento do Espírito Santo, que é o que nós chamamos de unção, que nos obriga a cumprir o propósito que foi pré-estabelecido. Amém? Fácil de entender, fácil de entender. Vamos avançar mais um pouco. Porque quando se trata do mundo espiritual, não é fácil como algumas pessoas pensam de entender. E os crentes da igreja primitiva tinham esse problema de não saber lidar com as questões espirituais. Até que Paulo aparece e dá-lhe as devidas instruções. E eu fiquei pensando esses dias sobre isso, porque você não vê instruções para vencer batalhas espirituais lá em Pedro, por exemplo. É bem simplório. Você não vê Tiago falando disso com profundidade. Você só vê Paulo, com toda a sua sabedoria, destrinchando como vencer as batalhas espirituais. Isso por causa das revelações que ele acabou recebendo. Ele disse: teve um homem que, se no corpo ou fora do corpo, não sei, foi levado ao terceiro céu. Ele disse: conta o que ele viu. Não, vocês não estão preparados para saber. Foi coisas gloriosas. Aí alguém vem para o culto e diz: esse negócio eu nunca ouvi. Como pode ser? Eu estou há 20 anos na igreja, nunca ouvi esse negócio. Glorifique a Deus, irmão. Porque a verdade é que a gente já está cansado desse cego de Jericó todo dia, dessa mulher do fluxo de sangue todo culto. A gente precisa desfrutar de coisa nova. Por isso que Paulo diz lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem,
é o que Deus tem reservado para aquele que o amam. Pode ser novo para você, mas é a manifestação do amor de Deus na sua vida, através do conhecimento da palavra. Quando nós vemos as instruções de Paulo, abra aí Atos capítulo de número 13, verso de número 40 e 41. Confere para mim, por gentileza, se é isso. Atos dos Apóstolos, aquele relógio está certo ali? Queima, Jesus. Uxe. 13, verso 40 e 41. Achou aí? Está no gatilho, Cléber. 13, 40 e 41, isso. Vamos lá. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, os desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-lo contar. Preste atenção. Paulo está em Antioquia. Em Antioquia, Paulo está dizendo o seguinte: cuidado, para que vocês não caiam, não sofram dando aquilo que os profetas falaram. Mas o que foi que os profetas falaram? Paulo está citando aí um texto de Abacuque. Abra aí, Abacuque capítulo de número 1, verso de número 5 e 6. Eu preciso que você leia esses textos, daqui a pouco a gente faz um panorama geral e você vai compreender com mais exatidão. Abacuque capítulo 1, verso 5 e 6. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus. Marque aí na sua Bíblia a palavra caldeus. Em algumas traduções aparece babilônios. Nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Preste atenção. Mais de 500 anos que não existe mais Babilônia e caldeus. 539 depois de Cristo, Cristo nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou, foi glorificado, foi assunto aos céus. Paulo está dirigindo algumas igrejas e ele dá essa instrução à igreja de Antioquia: cuidado com os caldeus. Por que Paulo disse isso? Cuidado com os caldeus. Quem são os caldeus? Era um povo que ficava próximo à região da Síria, que acabou invadindo a Babilônia e se apossando dela, tendo como rei o famoso Nabucodonosor. Eram impetuosos. Porém, quando nós vamos buscar o significado de caldeus, em um dicionário muito bom, Hitchcock, ele vai dizer que caldeus significa demônios andarilhos. Então, olha o que é que Paulo está dizendo, quase 600 anos depois da exterminação dos caldeus. Os caldeus físicos não existem mais, mas os espirituais ainda estão trabalhando. Os demônios andarilhos. E o verso de número 6 de Hebreus, capítulo de número 1, diz que eles gostam de se apossar de casas que não são suas. Porque entenda, os demônios são ladrões, e tudo que eles têm é fruto de roubo. E por que é interessante isso, pastor? Mateus capítulo de número 13, verso de número 40 e 41. Mateus capítulo de número 13, verso de número 40 e 41. Vê se é 13 ou é Mateus 12. 40 e 41. Assim como o joio é colhido e queimado. Não, 12. 12, 40 e 41. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo como esta geração e a condenarão, pois se arrependeram com a pregação de Jonas. Segura aí. Esse texto vai falar da impiedade dos ninivitas. Essa impiedade é semelhante à impiedade estabelecida pelos caldeus. Porém,
Tem um texto na Bíblia que vai se referir a esses demônios andarilhos da seguinte forma. E o Espírito, quando? Isso, 43, capítulo 12, verso 43. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos buscando repouso, mas não o encontra. E ele faz o que depois? Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando acha desocupada, varrida e adornada. Preste atenção. Dica preciosa na questão da expulsão de espíritos malignos. Todas as vezes que você expulsar o mal, você precisa dar um destino a ele. Por quê? Você diz, sai em nome de Jesus. Vai sair, não vai? Ele é obrigado. Mas ele vai para onde? Por isso que na maioria das vezes, todas as pessoas que nós oramos e expulsamos espíritos que as atormentam, vira e mexe, a gente tem que voltar lá para expulsar de novo. O que eu devo fazer, pastor? Dá um destino. Saia em nome de Jesus e vá para o abismo. Porque uma vez lá, não podem sair mais. Mas o que acontece? O espírito sai. Já que eu não dei um destino a ele, ele vai voltar e vai dizer, vou voltar para casa. Aí ele, na volta, percebe que a casa está limpa, está adornada, organizada. Por quê? Porque teve um processo de... Aí o que é que ele vai fazer? Transformar aquela casa pior. Mas por quê? Ele fica feliz em voltar e ver ela adornada, porque ele vai ficar feliz em sujar ela de novo. E pega uma revelação aqui. Onde existe muita sujeira, existe uma influência maligna. Casa infestada de barata, rato, é sinal de que existe uma influência maligna naquele lugar. Por quê, pastor? Porque foi essa a sentença que Deus deu a Lúcifer quando caiu. Onde ele chegar, tinha que ter vermes e insetos peçonhentos. Isaías capítulo 14, verso de número 12. Bora, vamos correr, que esse relógio não para não. Isaías capítulo de número 14 e verso de número 12. Não para, como é que pode um negócio desse? 14, 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima da estrela, a estrela de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. Está dando para entender que está falando de Lúcifer, ok? Olha o verso 11. Derribada está na cova a tua soberba, e também o som da tua harpa por debaixo de ti, uma cana que gusanos e os vermes são a tua coberta. Ou seja, por causa da tua soberba, e o que é soberba, pastor? Uma lição. A soberba é o antônimo de humildade. E o que é humildade? Humildade é você ser grande, mas caber em lugares pequenos. Calma que eu vou falar. Vocês gostam de Bíblia, eu tenho que liberar tudo aqui. Já que a humildade é ser grande e caber em lugares pequenos, eu me lembro de Estevão, quando chegar e disseram, a gente está precisando de um diácono aqui. Mas quais são os requisitos? São 3. Tem que ser cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria e ter boa reputação. Mas quando a Bíblia vai falar de Estevão, vai dizer que ele era cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, boa reputação, pregava, operava maravilhas e tinha rosto de anjo. Ou seja, ele era maior do que a vaga, mas coube nela. Um dia, Salomão, quando vai construir o templo,
disse: Deus, eu não sei por que eu estou fazendo essa casa para ti, se nem os céus dos céus conseguem te conter, o Senhor vai caber aqui dentro? Já que Cristo é Deus, embora Ele sendo maior do que os céus dos céus, mas Ele coube no ventre de Maria, no barco de Pedro, na sepultura, na cruz, está aqui em nosso meio. Sabe o que é isso? É humildade. É grande, mas cabe em lugares pequenos. Sabe qual é o problema de Lúcifer? Soberba. Porque todo soberbo sempre vai se achar melhor do que o outro. Quando Deus percebeu que existia nele a predisposição à soberba, sabe o que foi que Deus fez? Nada. Porque todo soberbo tropeça só. Deus só precisou dar a ele um tempo. Eu não sei se você sabe, mas todas as vezes que a Bíblia se refere a seres espirituais e até a nós, a Bíblia vai nos comparar como árvores. Sabia disso? Lá em Marcos, capítulo de número 8, a partir do verso 22, vai dizer que Jesus está curando um cego. Cuspiu no chão, fez lodo e disse: aí, meu filho, vai lavar, o que é que você vê? Eu vejo homens parecendo árvores. Ele diz: opa, tá vendo demais, vai lavar de novo. Porque o poder foi tão grande que ele começou a enxergar o mundo espiritual. Lá em Salmos de número 1, diz: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se aceita a roda dos escarnecedores, porque ele vai ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, cujas folhas não caem, mas tudo quando fizer prosperará. O que é isso? Ele está na dependência de Deus, é um ser espiritual dependente de Deus. Então, todas as vezes que o céu nos vê, ele nos vê como árvore. Por isso que Jesus diz: a árvore que não dá fruto, está falando de quem? Só que no mundo espiritual, os anjos também são vistos como árvores. Sabia disso? Ezequiel capítulo 31. Porque quando vão falar sobre Lúcifer, o anjo caído, só estudam Isaías 14 e Ezequiel 28. 31. Vai lá. A partir do verso 2. Filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, e à multidão do seu povo: a quem és semelhante na tua grandeza? Eis que a Assíria era um cedro no Líbano, de lindos ramos, de sombrosa folhagem, de grande estatura. Marque na sua Bíblia cedro do Líbano, porque o cedro do Líbano é uma árvore grande e resistente, mas está se referindo a um poder do mundo espiritual, um tipo de anjo. Olha lá. De grande estatura, cujo topo estava entre os ramos espessos. As águas o fizeram crescer, as fontes das profundezas da terra o exalçaram e fizeram correr as torrentes no lugar em que estavam plantado, enviando ribeiros para todas as árvores do campo. Por isso, árvore do campo já é uma segunda classificação. Marque aí, árvores do campo. Só marque, daqui a pouco eu lhe explico. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os teus ramos, e se alongaram as suas varas, por causa das muitas águas durante seu crescimento. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, todos os animais do campo geravam debaixo da sua fronde, e todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Assim era ele formoso na sua grandeza, e na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto a muitas águas. Os cedros no jardim de Deus não lhe eram rivais, os ciprestes não igualavam seus ramos. Os ciprestes, em algumas traduções, faias, não igualavam os seus ramos, e os plântanos não tinham renovos como os seus. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhava a ele na sua formosura. Formoso o diz como a multidão dos seus ramos. Todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como sobremaneira se elevou e se levantou o seu topo no meio dos espessos ramos, e o seu coração se exalçou na sua altura.
eu o entregarei nas mãos dos mais poderosos, da mais poderosa das nações. Olha o que Deus está dizendo. Te entregarei na mão da mais poderosa das nações. Pegou ainda não? Espera aí. Deixa eu explicar. Já que no mundo espiritual, os seres espirituais são vistos como árvores, apareceu aí basicamente 3 ou 4 classificações que você vai poder consultar em casa logo após o culto. Vai falar sobre os cedros, as árvores do campo, as faias e as castanheiras, em outras traduções. São 4 os tipos de árvores. Por que são 4? Porque está falando do poderio dos seres espirituais. Mas abra aí, Juízes capítulo de número 6, verso de número 8, para a gente começar a concluir o nosso segundo dia de aula hoje. Juízes capítulo 9, Juízes capítulo de número 9, verso de número 8. Pode ler, pastor. Foram certas vezes as árvores ungir para si um rei. Aqui é o começo da rebelião. E disseram à oliveira: Marque aí, oliveira, reina sobre nós. Porém a oliveira lhe respondeu: deixarei eu o meu óleo que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: marque aí, figueira, vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhe respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: marque aí, videira, vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe respondeu: deixarei eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: marque aí, o espinheiro, vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me ungires rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Olha, em Ezequiel capítulo 31, a gente leu sobre os cedros, árvores do campo, faias e castanheiras. Agora em Juízes capítulo 9, a gente leu sobre as oliveiras, figueiras, videira e o quê? E o espinheiro. Quem é o espinheiro? E olha que humilhação que a soberba lhe causou. Ele começa a rebelião, mas é o último a ser chamado para reinar. Só que quando as árvores se rebelam, um grande lenhador aparece. A soberba das árvores cresceu. Aí um lenhador vai lá no pé da montanha do Vale do Éden, diz: já que está soberbo, vai ter que descer. E começou a cortar. Pegou não? Isaías capítulo 14, verso de número 8. Meu Deus, é muita Bíblia. Isaías capítulo de número 14, verso de número 8. Isaías 14, verso de número 8. Catorze, 8. Até as faias se alegram sobre ti, e os cedros dos Líbanos dizendo: desde que caíste, ninguém sobre contra nós para nos cortar. Depois que houve a queda, as árvores que ficaram se alegraram. Depois que tu caiu, ninguém subiu mais aqui para cortar a gente. Para garantir que a soberba do anjo não afete mais ninguém, quando Jesus encarnou, ele diz: antes
eu era o lenhador, mas agora você é o carpinteiro. É a garantia que nunca mais a soberba do homem vai atingir ninguém e impedir que nós vençamos as batalhas espirituais. Deus te trouxe aqui nesta terça-feira para dizer que embora os demônios andarilhos se levantem, que embora os espinheiros se levantem, as faias, as oliveiras, as videiras, o que importa é que o lenhador Jesus Cristo de Nazaré está se colocando de pé hoje, está dizendo: tudo aquilo que estava se levantando contra a tua vida, eu corto, eu desfaço, eu arranco, eu repreendo agora. Eu vou ter que cantar. Que crê em profecia, levante a mão, porque enquanto eu falo isso, eu vejo o renovo de Deus entrando na tua vida, entrando na tua casa. É batalha espiritual, Deus está te dando vitória. Calma. Eu ainda tenho mais 8 minutos. Em Ezequiel capítulo 31, ele é o cedro, árvores do campo, faias, castanheiras. Em Juízes capítulo 9, é oliveira, figueira, videira, espinheiro. Mas em Joel capítulo 1, é locusta, pulgão, gafanhoto. Em Joel capítulo 2 é cortador, migrador, destruidor. Mas em Efésios capítulo 6 é principado, potestade, hostes, dominadores. Em Colossenses é tronos, principados, autoridades, hostes. Em João 10 é ladrão, salteador, mercenário, estranho aos homens. Em Apocalipse capítulo 12 é dragão, serpente, o diabo, Satanás. O que é isso, pastor? São todas as nomenclaturas daquele que já está derrotado. Porque em Ezequiel capítulo 31 Deus diz que uma nação poderosa se levantará e nunca mais o espinheiro se levantará de novo. Você faz parte desta nação, você faz parte deste povo que colocou o pé e disse: espinheiro, aqui você não cresce, aqui você não rompe, aqui você para. Esse espinheiro que se formou no seu relacionamento vai ser quebrado hoje. Essa vontade de se separar, de divorciar, esse conflito dentro de casa está acabando hoje. Esse espinheiro que se instalou na tua finança, o dinheiro não dá para nada, não sobra, as coisas quebrando dentro de casa. Esse espinheiro que se instaurou na sua vida espiritual, não ora mais, não cultua mais, não busca mais, está sendo quebrado hoje. Tem vida de Deus para você, tem vida de Deus para você, tem vida de Deus para você. Levanta a mão para receber. Abre a boca para adorar. Abre a boca para adorar. Abre a boca para adorar a Jesus Cristo. Oriação e catatama. Calma que eu ainda tenho mais 5 minutos. Inside your head, que é propitar. Aleluia. Aí o espinheiro fica motivando as ervas daninhas, os espíritos andarilhos, para ir atormentar a vida da gente. E eles fazem uma reunião, uma cúpula, dizendo o que a gente vai fazer para parar aquele povo. Salmo 83. Verso de número 2 e 3. Alma que tem Bíblia até o dia amanhecer. Salmo 83, verso 2 e 3. Vê como teus inimigos se alvoroçam, os que te odeiam levantam a cabeça.
astutamente formam conselho contra o teu povo, conspiraram contra os teus protegidos. Montam um concílio para conspirar contra quem? Contra quem? Em algumas traduções o teu povo, em outras traduções os teus protegidos. Olha como o inimigo é burro. Porque sabe que a gente é protegido. Verso de número 12. 12. Que disseram: tomemos para nós em possessão hereditária as formosas habitações de Deus. Vamos tomar o mais rápido possível aquilo que é de Deus e do seu povo. E eles trabalham incessantemente para tomar tudo aquilo que é. Mas tem um detalhe, talvez você não sabe, mas eles já se esqueceram. Que detalhe é esse, pastor? O detalhe é que esta terra foi entregue a nós. E eles estão aqui de forma ilegal. Salmo de número 115, verso de número 16. 115, verso 16. Ok. 115, 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-lhes ele aos filhos dos homens. Então entenda, Deus na hora de fazer a partilha de bens diz o seguinte, o céu vai ficar comigo, mas a terra eu coloco na mão de vocês. Deus vai te dar uma autoridade profética aqui hoje, porque você vai sair daqui na unção de possuir aquilo que é teu por direito. O diabo vai ter que sair da tua rua, ele vai ter que sair do bairro onde você mora, porque ele está ilegal, o direito é seu. Você vai bater o pé e vai dizer: diabo, eu não te quero mais na minha casa, na minha rua, no meio dos meus. Mas o problema é que vão pegar as coisas e entregar todas a quem, pastor? Vão entregar às entidades. Vão dizer por aí que o casamento entregaram para um homem chamado de Antônio. Vão pegar as águas e entregar para uma dona chamada de Iemanjá. Aí Deus está lá do céu dizendo: estão fazendo de besta porque eu não entreguei a ninguém. Minha é a terra e todos que habitam nela me pertencem, diz o Senhor. Deus te trouxe nessa terça-feira do segundo dia do seminário de batalha espiritual para dizer: você não vai ficar mais parado no meio do caminho, não vai ficar mais estacionado. Tudo aquilo que o diabo roubou vai ter que devolver, toda armadilha vai ser desfeita. Enquanto eu falo isso, os céus se abrem e Deus desfaz uma armadilha que foi programada contra a vida de alguém. O diabo está caindo por terra e grande vai ser o testemunho da tua casa, da tua família, dos teus. Vencer nas batalhas espirituais é entender que nós temos o direito de estar aqui e eles não. Eu vou falar de novo. Vencer as batalhas espirituais é ter a certeza que nós temos o direito de estar aqui. Ele não. Ele tá na ilegalidade. Por isso que não é difícil vencê-los, porque já estão ilegais, pastor Cristiano. Não é difícil vencê-los, porque já estão no erro. Sabe o que a gente precisa fazer? Nos levantar como um bom exército que somos, com a autoridade que nós recebemos por causa da unção, colocarmos em prática o dom celestial que já está dentro de nós, fazendo com que esses espíritos estejam sujeitos a nós, para darmos um destino a ele, porque hoje eles irão para o abismo e nunca mais retornarão.
Eu profetizo uma libertação na tua casa. Aquele homem vai tomar nojo da bebida. Aquela moça não vai querer as mais amizades mais. Eu repreendo o espírito de rebeldia. Eu repreendo o espírito da doença, da enfermidade, da dependência do remédio, do suicídio. Eu repreendo o espírito de conflito, de confusão. E eu profetizo a libertação de Deus sobre você, sobre a tua casa, sobre os teus. Adora de pé, adora de pé. Eita. Eles fazem o concílio deles, mas a gente faz o nosso. Eles fazem a reunião deles, a gente faz a nossa. Eles estão criando uma estratégia para nos atacar. Sabe disso? Mas a Bíblia diz que as portas do inferno... Por que as portas do inferno não prevalecerão? Porque não é eles que estão vindo até nós. É a gente que está indo com toda a força. Porque eles estão pensando que a gente é bobo. Estão pensando que a gente é besta, crente quadrado. Mas quando eles menos esperarem, a gente chega com o pé na porta dizendo: me dá o que é meu. Me dá o que é meu. Me dá o que é meu. Porque nenhuma ferramenta preparada contra ti vai prosperar. Vai prosperar. Libera essa palavra profética para quem está perto de você. E diga para ele, diga para ela: nenhuma ferramenta contra você não prosperará. Não vai prosperar contra esta igreja. Não vai prosperar contra a tua casa. Não vai prosperar. Não vai prosperar. É uma unção de Deus aqui que nos envolve aqui. Tem um Espírito de Deus, um anjo dos céus que passeia neste retorno, fonte céu aérea. Porque tem alguém que está aqui que não era nem para estar aqui, se arrumou de última hora. Foi o Espírito Santo que te trouxe a esse lugar para te dizer: eu quero te libertar hoje. Todas as algemas sejam quebradas, todas as correntes sejam quebradas. Seja livre. Vamos orar agora. E enquanto nós oramos, o anjo do Senhor te toca. Aí mesmo onde você está, enquanto nós vamos orar, o anjo de Deus entrará nesta peleja. Quem está sentindo algum tipo de enfermidade, coloca a mão na enfermidade agora. Quem está sentindo algum tipo de dor, coloque a mão agora. Porque chegou o momento de milagres acontecerem aqui neste lugar. Essa foto que está dentro da Bíblia, pega ela aí agora, porque Jesus está visitando este rapaz. Se fonte que tal é, que é próprio pau é. Que foi, que tal e que. Aí eu estou envolto em uma unção de Deus aqui nesta caué. Porque o anjo de Deus está indo ao encontro lá agora. Fecha a sepultura.
cura, porque sou dono da vida. Arranco da mão do diabo, porque a minha mão é maior para te guardar e guardar ele. Quem vai adorar? Levante a mão para adorar. Levante a mão para adorar. Porque Deus está operando aqui nesta casa. É libertação, é batalha espiritual, é vitória. Ai, Jesus. Feche os seus olhos agora que a gente vai começar a orar. Enquanto você está de olhos fechados, o Espírito de Deus começa a ministrar cura em você agora. Eu dou uma ordem para esta enfermidade. Onde quer que você esteja, na mente, nos ossos, nos nervos, no sangue, na alma, no ovário, no útero, eu dou uma ordem para essa enfermidade agora. Saia e vá para o abismo em nome de Jesus. Espírito maligno que perturba esta pessoa à noite, esses pesadelos, essa insônia, cai por terra agora em nome do Senhor Jesus. Anjo do Senhor, começa a passear no meio desta igreja agora, e onde houver um espírito andarilho, espírito que tem trabalhado no oculto, eu dou uma ordem para esse espírito maligno bater em retirada agora. Agora, tudo aquilo que está fora da normalidade, volte ao normal. Caroços desapareçam, nódulos desapareçam. Eu profetizo milagres instantâneos acontecendo aqui neste lugar agora. Diabetes volte ao normal. Hipertensão seja repreendido agora. Toda doença crônica, hereditária, seja repreendida em nome de Jesus. Problema na visão, problema na audição, problema respiratório, problema no estômago, gastrite, seja repreendido. Eu profetizo novo sangue, eu profetizo novos nervos, eu profetizo uma nova mente, eu profetizo milagre, eu profetizo libertação, eu profetizo unção, eu profetizo milagre instantâneo agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus te toca enquanto você ora. Deus liberta você. Deus liberta a tua casa enquanto você ora. Deus te visita. Vai orando. Vai. Não para de orar não. Porque tem milagre acontecendo hoje ainda. Cadê o clamor da igreja? Cadê o clamor da igreja? Clama mais alto.
suas lágrimas, seus olhos ela abriu. Aonde está o corpo do meu mestre? 2 anjos Maria viu, que lhe perguntaram: por que choras? Maria respondeu: é que aqui estava o corpo do meu menino Jesus, só que o corpo desapareceu. E desapareceu. E desapareceu. Maria levanta a sua cabeça, creio eu que já disposta a ir embora. É quando o mestre aparece e lhe perguntas: Maria, por que chora? Essa é a resposta para alguém. Maria, por que me busca? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e diga aos meus irmãos para começarem a sorrir. Diga que não acabou. Fala que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu e disse assim: senta todo mundo aí, deixa eu te contar como que aconteceu. E a terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. E onde está o Rei Jesus? E pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, e pra sempre ele ressuscitou. E tem um recado de Deus pra você essa noite, sabe qual é? Mas enquanto o inferno pensava que Jesus está vivo, a morte não pode segurar o meu rei. E ele venceu e já chegou aqui pra te abençoar. A tua casa agora ele começa a libertar, a libertar, a libertar. O inimigo não pode na tua vida tocar. E a morte venceste, o véu tu rompeste, e a tumba vazia agora está. E os céus te adoram, proclamam tua glória, pois ressuscitaste, vive está. E és invencível. Adora. E tu és Adora com a maior intensidade que você puder. E acima Enquanto de você poderoso esse nome é. seja tocado, seja tocado, seja tocado, seja tocado agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A vitória da igreja, a vitória do povo de Deus
A batalha já está ganha. A batalha já está ganha. Vai! Vai! Senhor, eu oro por este povo agora. Eu oro por esta igreja, Senhor. Eu oro pelos teus filhos que saíram de casa com problemas, com lutas, mas vão sair daqui vitoriosos. Senhor, eu quero orar pelos teus filhos agora, profetizando uma bênção recalcada, sacudida e transbordante, que independente das lutas ou das investidas do mal, a vitória é nossa, em nome de Jesus. Senhor, eu abençoo a casa desta pessoa, a saúde, as finanças. Que este mês seja um mês de prosperidade. Que esta semana seja uma semana de portas abertas, de livramentos da parte do Senhor. Eu profetizo que testemunhos serão contados, e o teu nome, Senhor, continuará sendo glorificado. Senhor, eu creio que nesta segunda semana de seminário, o Senhor já fez grandes coisas, e eu creio que na próxima terça-feira que vem o Senhor fará ainda mais, porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o santo nome do Senhor. Ainda de pé, eu já vou encerrar. Eu quero nesse momento, eu não posso encerrar a minha participação sem te dar a oportunidade de você que ainda não serve a Jesus, de receber Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Onde está a primeira pessoa que está decidido a mudar de vida? Você já tentou do seu jeito, da sua forma, mas agora chegou o momento de você entregar sua vida para Deus fazer dela o que quiser. Onde está você que está afastado, ou que ainda não confessou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e gostaria de renovar essa aliança? Venha aqui à frente, eu quero orar por você. Eu quero te dar as boas-vindas ao corpo de Cristo, porque você não veio aqui em vão. Você poderia ter ficado em casa, ter ido para outro lugar, ter ido em qualquer outra igreja, mas você veio parar aqui. É porque Deus tem algo para realizar na tua vida. Deus tem algo para fazer na tua família. Deus tem algo para fazer com você e através de você. Tem alguém? Dê um sinal com a mão, nós vamos estar orando por você. Se não tem, Deus continue abençoando a sua vida poderosamente. E na próxima terça-feira, eu te convido para você estar aqui conosco no encerramento. E eu creio que o Senhor fechará com chave de ouro. Porque assim como o Senhor disse, eu repito, a vitória é nossa, em nome de Jesus. Deus abençoe. Ô glória, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida, pastor Djalma, por essa noite aqui, por esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que pessoa vai entrar em casa chutando já a cabeça do diabo, a autoridade. Sei que você vai chegar diferente em casa. Sai que eu não quero, não aceito você aqui. Deus vai te dar visão. Você vai chegar em casa e vai saber até onde ele está. Deus vai te dar visão em casa. Eu estou vendo você, vai saindo em nome de Jesus. Ó, quando mandar ele sair, manda ele para o precipício lá, para não voltar nunca mais. Louvado seja Deus. Vou deixar já os avisos. Quarta, ensaio com as senhoras aqui na sede, culto nas congregações. Quinta-feira, campanha, a última semana, né, pastor Mazinho? Quinta-feira?
Quinta-feira, última semana da campanha, aviva a sua obra em nós, Senhor. Sexta-feira, circo de oração, 14